Muito obrigado, pastor Washington, pela honra de estar aqui, de partilhar as Escrituras com os irmãos. Recebam o nosso abraço lá da Igreja Batista da Praia do Canto e agradecemos muito a Deus pela vida do pastor Washington. Eu me considero um fruto do ministério dele e agradeço a Deus por tantas boas influências que ele transmitiu à minha vida. Então me sinto muito honrado de estar aqui. Que Deus possa, com a sua graça, nos edificar com a sua palavra hoje à noite. Quero lhe convidar então para nós refletirmos sobre esse tema, com base na oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, conforme Mateus a registrou no capítulo 6, a partir do verso 9 até o verso 13. Mateus capítulo 6, versos 9 a 13. A Bíblia que estou lendo hoje aqui é a Nova Versão Internacional. Talvez possa diferir da sua em algum outro ponto, se não for essa sua, a versão que você está usando. Vocês orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero agradecer a Deus pela sua palavra para nós hoje à noite. Muito obrigado, Senhor, pela provisão do Senhor. Obrigado pelas Escrituras, porque nela e na relação com ela o teu Espírito nos edifica. Muito obrigado. Que ela seja alimento para nós hoje à noite. Em nome de Cristo. Amém. Talvez a gente possa dizer que orar, o ato de orar e o que oramos, seja uma das mais relevantes declarações a respeito da nossa fé. A oração ela é muito simbólica e em qualquer forma de culto ou religião, a oração está presente. A oração, ela transmite expectativa, busca, ela é reveladora, tanto sobre o Deus a quem se ora, como também sobre aquele que está orando. Porque a oração é um encontro. A oração é uma experiência entre o temporal e o eterno, o que é tangível e aquilo que é intangível, o material e o espiritual. Nós, num ato de fé, conforme o costume que temos, fechamos os olhos, proferimos palavras e temos no coração a certeza de que Deus, a quem não vemos, ouve a nossa oração. Os judeus são um povo de muitas orações. Eles têm o seu livro de orações. Jesus, então, ele nasce em meio a esta cultura da oração. As escrituras que registram a história desse povo, registra muitas orações. Os salmos são tanto um livro de cânticos quanto de orações e muitas vezes orações em forma de cânticos. E a oração então marca a história daquele povo e Deus se manifesta de maneira tão graciosa tantas vezes, respondendo às orações. Jesus chega e encontra os seus discípulos ansiosos por aprender uma oração, porque os rabis ensinavam orações. E eles pedem a Jesus:
E Jesus lhes ensina esta oração, que é tão simples, que é tão poderosa, tão completa, e que o propósito mais do que podermos decorá-la e proferi-la, o propósito é que nós sejamos por ela transformados. E essa oração, eu acredito, essa oração muda tudo na perspectiva dos discípulos e 2000 anos depois ainda precisa atuar em nós para mudar-nos na direção do que Deus deseja que nós sejamos. Jesus começou essa oração de modo revolucionário, porque ele se dirige a Deus, o Todo-Criador, com a intimidade de quem já foi acolhido, Pai. E, na verdade, mais do que isso, numa expressão de aconchego, de quem se sente pertencente e amado. E me parece que Jesus quer nos ensinar que esta é a única maneira digna de nos aproximarmos de Deus. Ao contrário do que tantas vezes, na perspectiva religiosa, a gente costuma sentir. Porque às vezes, na perspectiva religiosa, Deus é desenhado para nós de maneira tão austera e distante, que a gente pensa que a maneira certa de nos aproximarmos dele é carregados de um sentimento de indignidade, de temor de não ser acolhido. Mas Jesus dá um outro caminho. Diz não. A maneira correta de aproximar-se do Pai, de Deus, é com a coragem de quem sabe que é amado, acolhido, aceito, recebido. Então essa oração já começa mudando tudo. Porque nem na minha relação com você, nas nossas relações humanas, é assim. Nas relações humanas nós somos medidos, nós somos julgados, nós somos colocados em perspectivas, somos pesados, mas Deus nos ama. E quando nós nos aproximamos dele, só o perceberemos como ele deseja se revelar a nós, se o fizermos com a confiança de quem se sente amado, recebido, acolhido, sem nenhum temor. Porque Deus nos ama. Não há uma declaração mais enfática nas Escrituras do que a declaração do amor de Deus por nós. E é assim que Jesus pede que a gente se aproxime. Ele é o nosso Pai que está nos céus. Em seguida, Jesus começa a nos responsabilizar na vida por causa do grande amor de Deus. Esta oração é uma oração que não pede licença para nos colocar na existência com a responsabilidade de honrar o Deus que nos amou. Porque diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Desde muito tempo, esta é uma parte da oração, entre outras, que me incomodou. Porque em minha mente eu pensava, como assim? Deus, ele é santo. Isaías teve a visão, capítulo 6 da sua profecia, do Deus santo. E a santidade de Deus está em toda a Escritura. E as Escrituras fecham no Apocalipse com os seres celestes, incompreensíveis para nós, cantando sobre a santidade de Deus. Ora, o que Jesus quer dizer com isso? Santificado seja o teu nome.
até onde tenho conseguido compreender essa expressão, parece-me que o seu significado tem a ver com quem eu sou por causa do Deus que me amou. Parece-me que Jesus está dizendo: se você ora ao Deus que ama você, viva nesse amor e viva de tal maneira que as pessoas que veem você tenham a melhor imagem possível de Deus. Sabe? O Evangelho de Jesus não me parece ser, de fato, algo para ser dito, mas é, sobretudo, algo para ser vivido. De maneira que pregá-lo tem mais a ver com o que eu faço do que com o que eu digo. E quando Jesus diz, santificado seja o teu nome, tenho acreditado que o que ele está me declarando é que a sua vida revele o caráter do seu Deus. E, na verdade, não há outra forma de ser. Na relação humana com a espiritualidade, com a sua adoração, adorar significa se aproximar e receber em si as feições daquele ou do que eu adoro. Por isso o salmista diz, numa declaração de juízo sobre os ídolos, e diz que se tornem como eles aqueles que o adoram. Porque na perspectiva da adoração, na mentalidade, me parece judaica, e o que Jesus não abandona e transmite para nós é a nossa adoração nos redefine como pessoas. E não dá para nós adorarmos a Deus e sermos alguém que não caminha na direção dele, de quem ele é. E ele é o Deus que nos ama. Portanto, não existe mais santidade possível em mim na direção de revelar Deus do que o amor que eu revelo às pessoas. Jesus continua e diz: venha o teu reino. A oração é um convite ao engajamento na vida. Interessante isso, porque quando nós oramos é como se a gente fugisse daqui. Eu fecho os olhos e me dirijo ao Deus que está nos céus, mas na oração de Jesus, eu faço isso, eu tenho compromisso, eu preciso ter o compromisso de revelá-lo com a minha vida, e ao invés de eu me ausentar para o reino dele, na oração de Jesus, é o reino dele que vem a mim, que se faz presente aqui. A oração, portanto, não é um caminho para que nós fujamos para o céu, mas para que nós tragamos o céu a nós, o reino de Deus. Porque nós construímos o nosso próprio reino, o reino dos homens, e não fizemos uma boa coisa. E nós precisamos que o reino de Deus venha aqui, que o reino de Deus se manifeste aqui, que os princípios, os valores, que as perspectivas desse reino melhorem o nosso. Seja feita a tua vontade. Jesus insere isso na oração, porque está claro para ele, e deveria estar para nós, que a vontade de Deus não anda sendo feita. A vontade de Deus não é feita. Ela, ao contrário, ela é negada. Ela é contrariada. Nós vivemos um mundo difícil, de dores, de feridas. Nós vivemos conflitos dentro de casa, fora de casa. Nós tropeçamos e caímos porque não é a vontade de Deus que se realiza entre nós. E na oração nós somos ensinados a submeter-nos à vontade de Deus sendo feita. E feita não apenas exteriormente,
mas feita dentro de nós. Porque ele diz que esta vontade, que ela seja feita na terra, como ela é feita no céu. É com essa profundidade, é com esse nível de verdade que a oração pede que a vontade de Deus seja feita. Há uma maneira de se expressar entre nós cristãos, muitas vezes, com a qual não tenho conseguido concordar. A ideia de que tudo é vontade de Deus. Eu não consigo concordar, porque toda a miséria humana jamais foi vontade de Deus. Porque eu não consigo crer que uma menina de 16 anos, que vai para uma favela, se envolve como se envolveu, e sofre o que sofreu, isso seja a expressão da vontade de Deus. Porque não consigo crer que a corrupção que está destruindo o nosso país, que isso expresse a vontade de Deus. Ao contrário, tudo isso é uma negação da vontade de Deus. Não consigo crer que isso tenha a ver com os planos de Deus. Deus não arquitetou essa miséria para mostrar a sua graça. Esta oração, portanto, ela, ao mesmo tempo que nos ensina a necessidade de nos submeter à vontade de Deus e que ela seja feita de dentro para fora na nossa vida, ela nos faz entender que tem faltado essa vontade entre nós e ela precisa acontecer. É muito bonito que Jesus, nessa oração, ele santifica as nossas necessidades, dizendo: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. De maneira que a vida e as necessidades que temos não são sem importância para Deus. E o pão é representativo de tantas coisas. Nós temos necessidades de carinho, nós temos necessidade de abrigo, nós temos necessidade de alimento, nós temos necessidade de amigos, nós temos necessidade de reconhecimento, nós temos necessidade de apoio, nós temos tantas necessidades, há tantas fomes entre nós, e a de pão nem é a mais complexa de se resolver. E quando leio essa parte da oração, eu compreendo que Jesus está nos dizendo que é próprio falar sobre as nossas carências com Deus e que Ele as valoriza, Ele as considera importante. A fé cristã ensinada por Jesus, ela não separa um pedaço da nossa vida, dizendo-a, considerando-a espiritual e a outra não. Não, a fé ensinada por Jesus, ela coloca tudo no mesmo lugar. E tudo é próprio, tudo é importante. E Deus se importa. E porque Deus se importa, Ele se envolve. E se Ele se envolve, tudo na nossa vida torna-se um lugar da sua presença, daquele reino que nós pedimos para que viesse a nós. E da vontade que dele deve se cumprir na nossa vida. No verso 12 nós lemos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa expressão, para mim, é a mais estranha da oração, se assim posso dizer. Porque eu acho que se Jesus me mandasse um WhatsApp antes de dizer oração e perguntasse a minha opinião sobre essa parte, eu diria assim: Jesus, ensina assim: perdoa as nossas dívidas e nos ajude a perdoar os nossos devedores, como o Senhor nos perdoou. Eu acho mais lógico. Agora, Jesus inverteu as coisas.
Ele disse que perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu confessei um certo dia lá na igreja que eu fico com medo de orar esse negócio. Desse jeito. Eu fico temendo, porque se Deus resolver me perdoar com a graciosidade com que perdoo, não sei bem como vou fazer. Essa minha maneira, que demora a perdoar, se Deus fizer isso comigo, por que Jesus colocou nesses termos? A oração diz para nós que a vida cristã é intensamente relacional. E que assim como os homens conhecem o nosso Deus pelo tipo de gente que somos, na nossa relação com Deus, as pessoas têm um lugar muito importante. Quase que como se ele dissesse, quando você entrar no templo, procurando por Deus, antes, olhe ao lado e enxergue o seu irmão. Porque se você não enxergar o seu irmão, você nunca verá Deus. Não é poderoso isso? Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E isso está confirmado em outros ensinos de Jesus e nos ensinos dos apóstolos. É estranha a fé que me diz que eu tenho proximidade com Deus, quando eu não aceito proximidade com as pessoas. É estranha ao cristianismo de Jesus a fé que diz que há lugar para mim junto de Deus, quando não há lugar para as pessoas junto de mim. Essa oração muda tudo. E muda mesmo. Ela pede que a gente repense, reinterprete, reconsidere. E não nos deixes cair em tentação. Jesus deixa claro que nós somos sujeitos a cair. Porque a tentação, ela envolve uma satisfação em nós. E não é muito fácil para nós fugir de uma oportunidade de satisfação, de prazer, de realização. E o fato de sermos pessoas sujeitas à tentação implica em nós reconhecermos que a nossa estrutura, o nosso modo de existir é frágil. E isso deve nos manter em uma atitude de humildade e de dependência de Deus. Toda altivez é um convite à queda, e as Escrituras dizem isso. Paulo disse uma expressão muito interessante: aquele que está em pé, nós precisamos orar, pedindo a Deus que nos ajude a não cair. Quando nós acordamos para enfrentar o dia, devemos nos lembrar disso. Eu li há alguns anos uma oração, sabe aquele desenho Piu Piu e Frajola? Então, era a oração do Piu Piu. Não sei se você leu essa belíssima oração dos Anais da Teologia. Mas a oração diz assim: Deus, obrigado, porque hoje eu não xinguei, não briguei, não roubei,
não espraguejei, mas agora eu já acordei e vou sair. Me guarde para eu não fazer nada disso. Então, é mais ou menos isso. Se a gente acordar de manhã e lembrar que a nossa estrutura é frágil, vai nos fazer um bem enorme, porque a gente vai sair precavido e percebendo que é possível que enfrentemos tentações e, ao enfrentá-las, que nós sejamos ajudados a não cair nelas. E eu não sei que tipo de ideias podem ocorrer a nós quando falamos de tentação, mas tenhamos cuidado, porque às vezes a gente moraliza tanto a nossa espiritualidade que a gente só entende tentação a partir de algumas questões que ferem princípios morais que nós valorizamos, mas nós não percebemos a nossa falta de cordialidade como pecado. Não percebemos o nosso orgulho como pecado. Nós não percebemos a nosso preconceito como pecado. E tudo isso está inserido no âmbito das tentações. Quando eu olho para o outro, como eu ajo para o outro, até porque a oração está nos dizendo: o outro importa. O outro importa mais do que pensávamos. Porque se eu não vejo o outro, eu não verei Deus. Deus é amor. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Portanto, se você diz que ama a Deus, a quem não vê, e não ama o seu irmão a quem você vê, você é mentiroso. Esse é o nível da nossa relação com Deus. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Um cristão é alguém que de verdade precisa viver livre do mal. Nós somos imperfeitos, nós somos sujeitos à tentação, e tendo sido tentados, podemos falhar e cair. Mas nós precisamos fugir de sermos pessoas más. Ser humano e ser frágil é próprio de todos nós. Ser mau é outra coisa. E algumas vezes, irmãos, se a gente não cuida, a gente se torna uma pessoa má, uma pessoa cruel, uma pessoa que das suas posições de isenção são pessoas duras, impermeáveis, insensíveis às outras pessoas. Coisa que o nosso Deus não é. Tanto não é que Ele é sensível a nós. Por isso a oração pede: livra-nos do mal. E termina dizendo: porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Porque o Senhor é quem é capaz de fazer tudo isso em mim. A oração declara que eu não posso existir à margem de Deus. Interessante que tantas vezes a oração para nós se transforma em algo, um recurso, que tem lugar nos campos da nossa vida, nos quais não nos sentimos competentes. Por isso é comum dizer: já tentei de tudo. Já fiz isso, já fiz aquilo outro, agora só orando. Não. A oração não é para os lugares extremos da nossa vida. A oração é para o centro da nossa vida. Perceba, essa oração também ensina que o seu objetivo não é levar Deus a fazer o que eu quero, mas ensinar-me a fazer o que Deus quer.
Essa é uma outra mudança que essa oração traz para nós. Porque ela começa me enquadrando com Deus. Ele é o Deus que me ama, e eu preciso ir a Ele com essa convicção. Ele me ama. Mas eu preciso honrá-lo. E preciso desejar que o jeito dele ver a vida seja o jeito que eu vejo a vida. Venha o teu reino. É necessário que eu aprenda a viver segundo a sua vontade e não a minha vontade. Por isso a oração de Jesus, ela tem mais a ver com levar-me a ser alguém que ouve Deus falar e o atende, do que me tornar alguém que leva Deus a me ouvir e me atender. E é esse o caminho da maturidade cristã. Esse é o caminho da saúde espiritual. Não é o quanto Deus me ouve, mas o quanto eu o ouço. Não é o quanto Ele me atende, mas é o quanto eu o atendo. E essa oração que me leva a entregar necessidades, comprometer-me com o outro e reconhecer a minha fragilidade, não se assusta porque olha para Deus e diz: o poder, a glória, tudo é teu. E quem és tu? O Pai. O Pai que me amou, me acolheu, me recebeu e me tem como seu. Essa oração é um conforto para nós. Essa oração também é um desafio para nós. Essa oração também é transformadora para nós. Que Deus, em sua graça, a aplique na nossa vida. Que as pessoas possam saber mais de Deus por meio de quem somos. Que as pessoas sejam tão importantes para nós que sempre quando pensarmos em Deus, olhemos para o lado e o façamos com compaixão. Que nos lembremos que aquele que é dono de tudo e pode tudo, é sobretudo o Pai que nos ama. Jamais tema a Deus no sentido de recear a sua presença. Em qualquer tempo, em circunstância, volte-se para Ele. Ele é aquele Pai da parábola do pródigo, que acolhe, beija, restitui e leva para casa. Que Deus nos abençoe. Amém.